E aí, esses são os meus 20 centavos. E hoje o assunto é um pouco delicado. E é tão delicado que eu acho que não vai dar pra fazer num vídeo só não. A gente vai conversar um pouquinho junto aqui hoje e na semana que vem a gente termina o papo, beleza? A gente vai falar sobre a morte, como ela funciona, ou principalmente como ela não funciona. Mas antes de falar da morte em si, vamos falar da vida, né? Porque se a gente entender o que a Bíblia diz a respeito da vida, depois é só inverter a lógica, vai ficar muito mais fácil. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versinho 7. Abre aí. Aqui é a história da criação, como Deus criou o homem e tudo mais lá na semana da criação. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou uma alma vivente. Pode ser que aí na sua Bíblia você não leu o termo alma vivente, mas no original tá a palavra alma lá. A palavra que está lá no hebraico é a palavra nefesh. E nefesh é alma. Então como é que funciona a coisa? Deus juntou o pó da terra e ele deu o fôlego de vida para esse pedaço de terra. E isso se formou o ser humano. Uma alma vivente. Então a primeira coisa que a gente aprende na Bíblia, lendo a Bíblia mesmo, é que a gente não tem uma alma não. A gente é uma alma. Enquanto nós temos o nosso corpo, enquanto nós estamos vivos. Juntou os dois, a gente é uma alma. E só para ajudar a gente a entender um pouco mais nessa questão do original, do que estava escrito lá no hebraico, quando a gente lê respiração de vida ou fôlego de vida em Gênesis 2:7, a Bíblia usa uma palavra para isso. A palavra é ruach, que vem do hebraico, do aramaico, que quer dizer o fôlego de vida. É até legal quando a gente percebe que lá no Novo Testamento, quando a gente usa essa palavra, que está em grego, eles usam a palavra pneuma. Pneuma é o fôlego de vida quando está dito lá no Novo Testamento. Inclusive do nome pneuma, a gente usa hoje o nosso conceito de pneu. É essa coisa que a gente enche de ar para sair andando com o nosso carro por aí. Acompanha aí o raciocínio. Agora que a gente entendeu o que é a vida, tá mais fácil da gente entender o que é a morte. Abre a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, os versinhos 6 e 7. Aqui é Salomão filosofando sobre a morte, olha só. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para a terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Que interessante isso! Lá em Gênesis a gente viu um conceito de pó da terra, um fôlego de vida, virou uma alma vivente, um ser vivente. Aqui Salomão está contando pra gente o inverso. Quando a gente morre, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. Ué, mas o pó da terra a gente viu, cadê o fôlego de vida? Pois é, você leu, só que com outro termo. Quando Salomão escreveu esse verso, a palavra original que ele usou para espírito é também ruach. O pó volta para a terra e o ruach volta para Deus que o deu. Então já está simplificando um pouco a sua vida. Quando a Bíblia fala de espírito, nesse contexto ela está falando de fôlego de vida. E eu queria até entender porque que para a mesma palavra deram duas traduções diferentes. Só para complicar a cabeça da gente. Bom, enfim. O espírito, de acordo com a Bíblia, nada mais é do que a nossa vida. É que quando a gente morrer, ela volta para Deus. Então a gente aprendeu duas coisas interessantíssimas aqui. Primeiro, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma enquanto somos vivos. E o segundo é que o espírito nada mais é que a vida, o nosso fôlego de vida, que na tradução se perdeu e a gente fica imaginando coisa. Vamos ver direto o que Jesus fala de morte. Abre a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 11, dos versos 11 ao 14. Só para você entender rapidinho o contexto aqui. Jesus tinha um amigão do coração que chamava Lázaro. E Lázaro ficou muito doente, estava para morrer. Foram chamar Jesus para ajudar o cara. E Jesus falou, beleza, vamos lá. Só que antes de Jesus conseguir chegar, porque naquela época ele andava a pé, Lázaro foi pro saco, morreu. E é aí que Jesus fala o que a gente vai ler, olha só. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Jesus comparou a morte a um sono. Mas não é muito difícil você entender essa questão não. Sabe aquele dia que você está tão cansado, aquele dia que você chega tão quebrado do trabalho, da escola, da faculdade, que você vai dormir e parece que você só piscou o olho e já é de manhã? Pois é, você dormiu pra caramba, porque você estava cansado demais. E você estava tão
tão doido de cansado que você nem viu o tempo passar. É esse tipo de não consciência que Jesus faz referência ao sono aqui. Porque é assim que a Bíblia diz que acontece quando a gente morre. Quando a gente morreu, acabou toda a consciência. Mas você não está satisfeito com essa minha explicação, tenho certeza. Então a gente vai ler mais um pouquinho. Em Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz assim: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Quem morreu não sente mais amor, não sente mais ódio, não sente mais tristeza, não sente mais saudade, não sente mais nada, não sabe mais nada, não sobrou mais nada para ele. Salmo 6,5 diz assim: pois no mundo dos mortos você não é lembrado, e lá ninguém pode te louvar. No mundo dos mortos ninguém lembra de ninguém, ninguém louva ninguém, nem sequer a Deus. Salmo 115,17. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Por mais boazinha que a pessoa foi na vida, depois que ela morreu, acabou. Ela não louva mais o Senhor. Já era. Salmo 146,4. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. A gente leu alguns versos aqui, mas eu podia dar para vocês uma lista de outros 15 versos, mostrando pra gente de forma clara que quando a gente morreu, acabou toda a forma de consciência. Não existe mais. Se você foi bonzinho, acabou. Se você foi malvado, acabou. Se você foi meia boca, acabou também. É como se estivesse dormindo. O sono mais profundo que você já dormiu na sua vida. Pó volta pra terra. Ruach volta para Deus. O pó volta para a terra, fôlego de vida volta para Deus que o deu. E aí a nefesh, que é a alma, se desfaz, porque não tem mais, porque o pó da terra foi para a vida, o ruach foi para Deus. Beleza, entendi. E aí você pode falar para mim: mas Titi, a alma é imortal, a alma não morre, você está viajando na maionese. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Ezequiel capítulo 18, verso 4. A alma de todas as pessoas pertence a mim, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz claramente que todo mundo que pecou, a alma morre. De acordo com a Bíblia, a alma não é imortal. Ela é mortal e bem mortal. Olha que interessante. A compreensão bíblica que a gente tem de morte, até esse momento do raciocínio, é igualzinho o conceito ateísta de morte. Morreu, acabou. Não tem conversa. É lógico que o papo não termina aqui. Afinal, eu não posso dizer que eu sou um cara ateu. Muito provavelmente você também não pode dizer isso. Então tem mais coisa pra gente aprender. Mas isso a gente vai deixar pra conversar na próxima semana. Enquanto isso, obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço. Falou! Uau!